Quem foi Agnes Ozman? Em 1º de janeiro de 1901, Agnes Nevada Ozman tornou-se parte do primeiro corpo estudantil no Bethel Bible College, em Topeka, Kansas. Ela foi a primeira a receber o batismo do Espírito Santo e falou em línguas. Sua experiência marca historicamente o início do pentecostalismo moderno e se torna um ponto de inflamação significativo a partir do qual o avivamento inicial se espalhou pela escola, que produziu a primeira banda de trabalhadores pentecostais, que espalhou sua mensagem em todo o Kansas, para o Texas e além. De acordo com sua autobiografia, Agnes Ozman tinha 30 anos quando recebeu o Espírito Santo. Em muitos aspectos, sua experiência em Bethel foi o culminar de uma vida de busca espiritual. Quando menina, tinha frequentado uma igreja metodista com sua família e apreciado a alegria e gritos de vitória. Aos 20 anos, Agnes Ozman ficou muito doente com gripe e pneumonia. No pior ponto de sua doença, Ozman acredita que ela viajou pelo caminho para o céu, mas foi enviada de volta com as orações do pastor metodista, que acreditava que Deus tinha mais para essa jovem cristã neste mundo. Depois de muita oração, Agnes se recuperou milagrosamente, totalmente convencido de que Deus a tinha poupado para realizar um propósito maior em sua vida. Agnes centrou sua vida em sua fé. Ela se ajuntou à Associação Cristã de Mulheres Jovens e participou de um grupo de estudo bíblico onde se aprendeu os ensinamentos bíblicos sobre o batismo com água, a segunda vinda de Cristo e a cura divina. Em 1892, juntou-se à escola bíblica de Thomas Corvin Horton, em St. Paul, Minnesota. Horton era um presbiteriano que estava profundamente envolvido no trabalho da ACMJ. Horton também era fundamentalista convicto, e sua escola estava permeada com suas ideias pré-milenistas e dispensacionais, que devem ter influenciado grandemente Ozman. No outono de 1894, Horton anunciou sua intenção de assumir o evangelismo, e Ozman novamente começou a procurar outra escola bíblica para participar. Ela se estabeleceu na escola bíblica de Albert B. Simpson, em Nova York. Simpson foi o fundador da Aliança Missionária Cristã e manteve uma forte posição sobre a santidade wesleyana, ensinando aos alunos que após a conversão acontecia uma fase de santificação, que entraria em conflito com a natureza carnal que ele equiparou com o batismo do Espírito Santo. Eventualmente, Agnes voltava para sua família em Nebraska. Em seu caminho para o oeste, ela parou no trabalho de John Alexander Dove, em Chicago, e recebeu oração e cura de calafrios e suores noturnos. Em Nebraska, Agnes Ozman continuou o tipo de trabalho missionário que ela tinha feito em Nova York e encontrou Charles Fox Parham, que estava realizando reuniões em Kansas City. Parham, um ex-ministro episcopal metodista que sublinhou a cura divina, planejava abrir um colégio bíblico em Topeka, Kansas. Certo de que Deus estava dirigindo-a para Topeka,
ela comprou bilhetes de trem e chegou ao Bethel Bible College, juntamente com alguns outros companheiros de Kansas City em outubro de 1900. Em Bethel, Osman alcançou o ápice de sua experiência espiritual, recebendo o batismo do Espírito Santo durante um serviço tardio na escola. Em uma carta de 1922 a Eldros N. Bell, Osman afirma que ela não entendeu as línguas como sendo a evidência do Espírito Santo antes de seu enchimento. Antes de receber o Consolador, eu não sabia que falaria em línguas quando eu recebesse o Espírito Santo, porque eu não sabia que estava na Bíblia. Mas depois que recebi o Espírito Santo falando em línguas, me foi revelado que eu tinha a promessa do Pai, como está escrito e como Jesus disse. Ela continua: na manhã seguinte, depois de receber esse poderoso presente, fui abordada com perguntas sobre a minha experiência na noite anterior. Eu apontei referências bíblicas para mostrar que eu tinha recebido o batismo, como em Atos capítulo 2, verso 4. Eles foram todos cheios com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas como o Espírito lhes deu a expressão. A experiência inicial de Agnes Osman foi particularmente singular nos anais do pentecostalismo primitivo. Mesmo depois de uma noite de sono, Osman foi incapaz de falar inglês na manhã seguinte. De acordo com Parham, seu falar em línguas continuou por 3 dias, tentando se comunicar com os alunos inquisidores. Ela diz que fez um gesto com um lápis. Quando comecei a escrevi caracteres de outras línguas e me alegrava com o Senhor falando em línguas. Algo da escrita foi interpretada e era uma mensagem maravilhosa. Parham acreditou que os caracteres eram em chinês. Em uma entrevista ao Kansas City Times, Parham também afirmou que os outros alunos cheios do Espírito Santo agora eram capazes de escrever por inspiração. Na noite depois de começar a falar em línguas, as declarações de Osman foram compreendidas por um boêmio, que ouviu falar em um serviço na missão da escola no centro de Topeka. Este incidente confirmou a Parham e a seus alunos que pelo menos alguns dos idiomas falantes eram línguas estrangeiras inteligíveis. Certamente Parham acredita que este era um método pelo qual o Espírito ajudaria a igreja na evangelização da terra. Quando a escola de Bethel se desfez, Agnes Osman continuou o trabalho das missões do Evangelho. Mais tarde ela conheceu e se casou com Philemon M. Laberge, e ambos foram ordenados ministros do Conselho Geral das Assembleias de Deus. Como tantos pioneiros do pentecostalismo, ela demonstrou consistentemente uma fome insaciável por Deus e um desejo de ser completamente entregue à obra do seu reino. Sua experiência em Bethel tornou-se um precedente poderoso para o movimento da fé apostólica e encorajou muitos outros a mergulharem nas águas mais profundas do reavivamento cheio do Espírito Santo. Apesar do fato que ela nunca recebeu a revelação do Deus poderoso em Cristo, o papel de Agnes Osman como um arauto na recuperação do ensino apostólico de línguas, como evidência bíblica do batismo do Espírito Santo, não deve ser esquecido. As chamas de Pentecostes se espalharam das torres de Betel em Topeka para um incêndio global, e o poder do Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas, que primeiro se acendeu na alma de uma pioneira de 30 anos, agora queima nos corações de milhões de pessoas
em torno do mundo.